Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Antes disso, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro agora para que essa palavra ela caia como uma boa semente e transforma cada um em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha gerar nos nossos corações transformação, mudança de mentalidade em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Mateus capítulo 8, versículo 14. O mesmo texto ele tem também lá em Lucas 4, no outro evangelho. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu o que ele viu? A sogra. Quando ele entrou em casa, ele vê as pessoas. Amém. Porque Jesus nos vê dentro de casa. Amém. Ele viu a sogra de Pedro, que estava de cama e com febre. Pode ir? Tomando-a pela mão. Algumas versões falam que ele toca a mão, ele pega ela pela mão. A febre a deixou e ela se levantou e começou a servir. Segue o texto. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra, uma só palavra. Volta ao texto anterior para mim, por favor. Quando Jesus entrou, ele viu a sogra, quer dizer que ele percebeu alguém. Passa. E aqui ele tomou-a pela mão, quer dizer que aqui Jesus não usou palavras. Aqui ele só usou o toque. Primeiro ele vê, depois ele te toca. Amém. Depois ele libera a palavra. Glória a Deus. Amém. Entenderam? Amém. Primeiro ele entrou e viu. Depois que ele viu, ele tocou. Depois que ele tocou, vai no versículo seguinte. Depois que ele tocou, ele liberou uma só palavra. E curou todos os doentes. Ela já havia sido curada, mas a cura daquela mulher se estendeu por todas as pessoas daquele bairro que chegaram na casa daquela mulher. Sério. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Pode se sentar. Queridos, eu quero que você entre comigo nesse cenário para você entender a revelação da palavra de Deus nessa mensagem. O que Deus quer falar comigo dentro da casa de Pedro? E explicando sobre a enfermidade daquela mulher. Ela tinha uma febre. A Bíblia não diz por que era uma febre. Se era uma febre emocional, se era uma febre gripal, se era uma febre de dias. A Bíblia só diz que aquela mulher tinha uma febre. E Jesus entrou. E ali naquele momento, eu quero que você pare aqui e pense. Quando você chega na sua casa, o que você faz primeiro? Eu tiro o sapato. Primeira coisa que eu faço, já tiro o sapato, e já logo vou lavar minhas mãos. Eu tenho esse hábito na minha casa. Não é um hábito de pandemia, é um hábito meu, Eu já chego em casa, tiro o sapato e já vou lavar as minhas mãos. Quando termino de lavar as minhas mãos, como a boa mulher, a gente já troca de blusa. Tira a blusa de sair com aquela blusa esfarrapadinha, Ou só eu que tenho aquela blusa esquisitinha que a gente só usa em casa. Não é a blusa do deputado não, tá? Nem a do vereador, porque jamais isso acontece na minha casa. Mas é uma blusa que não é a blusa que a gente usa na igreja. Ou às vezes tem dia que não dá tempo, a gente já tem que ir logo com a blusa que a gente já está no culto mesmo. Já logo liberar a comida. Mas quando dá tempo de trocar
certo? É um ambiente que você chega, você tira o sapato, às vezes uns troca a calça com bermuda, outros ficam mais à vontade, mas é o seu ambiente, é um ambiente de intimidade. E o que eu quero que você entenda é que quando Jesus entra na sua casa, ele precisa entender esse ambiente de intimidade. Porque nós somos casa de Deus. E se nós somos morada de Deus, ele precisa entrar nesse ambiente e se sentir à vontade quando e como nós chegamos à nossa casa. Se você chegar lá na minha casa, claro, né? Pode ser que eu não esteja completamente arrumado. Pode ser que eu esteja com um box no cabelo, os dedinhos que eu costumo fazer. Pode ser que eu esteja com 2 pepinos no olho. Peraí, só um minutinho, quem está chegando? É a pastora Rosana? Oh, meu Deus, estou com um pepino no olho. Peraí que eu vou tirar. Pode ser que você não esteja assim, né? Ah, de pijama. Quem gosta de ficar de pijama em casa? Que é isso, irmãos? Eu também gosto de ficar de pijama. E eu tenho cada pijama chique, viu? Tem uns bem bonitos lá em casa. Pijama, fica de pijama. Vai tirar pijama? Não, não tira pijama. O pastor, ele tem uma roupa. Vou contar para na filmagem. Depois ele resolve com a igreja. Ele chega em casa, ele tem um ritual de conforme. É um ritual. Ele não faz nada, ele lava as mãos e ele vai tirar a roupa. Ele põe uma bermuda floral, uma camiseta e uma meia até aqui. E sai andando pela casa. Aquela visão que só a esposa dele e o filho conseguem entender. Fica engraçado, irmãos, porque não é nada combinando com nada. Mas tá tudo bem, está na casa dele. Na sua casa você pode ficar à vontade, certo ou não? Certo. Na sua casa você fica à vontade, irmãos. Na sua casa você fica à vontade. Na casa dos outros, quando a gente vai comer, como é que é? Você fica, né? Fui almoçar, né? Sábado, tudo chique, né? A comida estava tão boa, irmãos, mas eu fiquei sem graça de repetir. Porque quando você está fora, você fica sem graça, não é? Que a mãe da gente fala, não fica perto da mesa. Então a gente lembra daquelas coisas. Mas na sua casa, irmãos, ô mãe, acabou a comida da panela? Não vai ter mais, não é assim que a gente faz? Porque na nossa casa, a gente está na nossa casa. Na sua casa, você não vai nos pedacinhos que tem osso, você vai nos pedacinhos que tem carne. Na sua casa, o menino fica lá em cima de você, não é? Os adolescentes, ô mãe, o que tem hoje? O que tem hoje? Ô mãe, o que vai ter hoje? O que vai ter hoje? Tá o menino terminando. Não tem essas coisas. Quantas vezes na sua casa seu filho abre a geladeira? Irmãos, eu tenho as contas do Gabriel, umas 20, 30 vezes. Ele não abre nada. Tem as mesmas coisas 20 vezes. Ele abre. Na casa dos outros, seu filho abre a geladeira? Ah, se abre. Já era. Faca na caveira, né? Não dá não, não tem como. Mas a nossa casa é um ambiente de intimidade. Na sua casa você deita no sofá e coloca a coberta na sala? Claro, irmãos. Tem gente que coloca sofá no quintal. Não vou falar quem. Tem gente que vai com o sofá pro quintal, irmãos. Senta lá para ver lua, ver o céu. Não vou falar quem que é, não, irmãos. A gente fala, a gente está denunciando a casa que a gente visita. Irmãos, tem gente que termina de almoçar, toma café, come pão, faz tudo, está na casa dele, irmão. Tem gente que come 20 vezes. Na nossa casa a gente faz isso. Quando você vai na casa dos outros, a pessoa te dá um almoço. Depois ela fala assim, você aceita mais? Não, muito obrigada. Mas está morrendo de vontade de repetir a comida. Você está vendo que tem mais uma coxa lá dentro da panela. Você fala assim, meu Deus, não é possível que não está vendo que eu estou querendo. E aí você fica lá, naquela restrição. Mas na sua casa, você fala assim, pode comer à vontade. E mãe, por exemplo, eu sou assim. Quando tiver bom, eu fico chateada quando sobra comida na panela. Porque quando eles repetem 2, 3, 4 vezes, eu falo, ai que delícia, você fica orgulhosa da comida que você fez. Você fala, hoje eu acertei. Na grande parte da verdade, irmãos, na minha concepção, lá na minha casa, eu erro menos do que acerto. Mas no dia que eu acerto, eles comem muito. E eu fico feliz que eles vão lá. Na casa dos outros, quando termina
as boas que já aprenderam, as antigas, eles sabem. A gente faz o quê? Você precisa de ajuda? Não é? E na sua casa? Ah, eu não vou arrumar a cozinha agora não. Eu vou arrumar, irmãos. Tem umas que arrumam logo que termina de almoçar. Eu não sou dessas irmãs, tá? Eu olho para mim, para o meu quilinho, minha barriga e falo, eu vou esperar um pouquinho. E aí eu espero um pouquinho, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu tenho que ter, irmãos, para arrumar aqui na cozinha. Tá tudo bem. Mas na casa dos outros, não. Quando eu vou na casa das pessoas, eu pergunto, você quer que ajude a lavar a vasilha? Você quer que ajude a juntar aqui? Aqui eu vou te ajudar o lixo, vou te ajudar aqui. E a pessoa fala, não, fica à vontade. Que vontade, gente? Onde você fica à vontade na casa das pessoas? Você fica à vontade na sua casa. E eu quero que você entenda que quando nós falamos de casa, é esse ambiente que Jesus quer estar e ficar. Por que nós ficamos à vontade na nossa casa e Jesus não pode ficar à vontade na casa dele? Por que nós ficamos à vontade na nossa casa, irmãos, na nossa intimidade, mas nós não deixamos Jesus ficar à vontade na casa que é dele? Nós não falamos que o nosso coração é do Senhor, nós não cantamos que a nossa vida é do Mestre, nós não declaramos, aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. E por que a gente não deixa ele ficar à vontade? E quando ele fica à vontade, irmãos, dentro da sua casa, será que é só lá na minha casa que eu dou uns gritos de vez em quando com o Gabriel? Eu não sou a única mãe doida, não. Que de vez em quando, irmãos, eu falo, você vai arrumar agora? Não é assim? E se não for, irmãos, eu falei, pega isso agora, você me ajuda agora. O chinelo já está na mão, tô indo, mas você faz isso fora. E por que quando Jesus faz isso com a gente não aceita? Engraçado, né? A gente faz, mas não aceita fazer. Por que na casa dos outros, que é a nossa casa, vamos dizer assim, a gente pode manter a ordem e a decência? Mas quando o dono da casa, porque essa casa aqui, quem manda é Jesus. Ele fala assim, não faz, não fala, você fala. Quando ele fala assim, não vai, você vai. Quando ele fala, não compra, você compra. Mas gente, quando é na nossa casa, se é para a gente decidir comprar uma casa nova, amém? Amém. Vou comprar uma casa própria, sendo o pai, a mãe, enfim, olha, a partir de hoje, nós não vamos gastar, ok? E por que com Deus não é assim? Por que com Jesus, a gente não deixa ele governar a nossa vida, como nós governamos intimamente a nossa casa? E aí nós vamos voltar para o texto. O texto, ele é uma palavra muito linda, que é exatamente Jesus, ele nos vê, porque ele viu aquela mulher. Eu fico imaginando, irmãos, todo mundo chegando naquela casa. Pedro chegando naquela casa, era da família de Pedro. E eles estavam fazendo missões, pregando a palavra do Senhor, indo com Jesus fazer a obra missionária que o Senhor estava fazendo. Só que, irmãos, o que chama a atenção no texto é que não foi Pedro que foi lá ver a sogra, foi Jesus. Ok? Não era Pedro? Se a sogra estava doente, Rosana, eu duvido que se a sua sogra está com alguma questão, você passa direto. Mas antes de você ir, Jesus vê primeiro. Glória a Deus. E aí Jesus faz o que a gente não faz. Porque a gente passa, a gente acha que faz com a nossa casa, com a nossa família. A gente acha que está fazendo tudo pela nossa casa. Mas a sogra não estava com febre. Pedro não deveria chegar sendo discípulo, né? Ali sendo ensinado, treinado. Ele não deveria chegar e falar assim, ô sogra, está tudo bem? Como é que você está? Não. A Bíblia nem fala onde ele estava. A Bíblia só diz que Jesus entrou na casa e viu aquela mulher. Ele viu, porque ele vê o que nós não vemos. Dentro da nossa própria casa, Jesus vê o que nós não vemos. Presta atenção, hein? Tem coisa que Jesus está vendo que você não está vendo. E eu vou orar para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você veja toda a obra maligna e toda a obra que vem do Senhor na sua casa. Põe o texto para mim, por favor, meninos. Volta.
Opa. Quando Jesus entrou, ele viu. Segue. 15. Tomando-a pela mão. A gente não tem esse costume, né, de fazer isso. Mas quando pequeno, a gente carrega os meninos para a igreja, pela mão. Depois eles têm que vir por eles mesmos. Mas Jesus faz algo nesse texto. Primeiro ele vê e depois ele toca. Irmãos, quem tem problema de toque aqui? Qual toque? Toque, eu falo assim. Se tiver assim, tem que ficar assim. Vamos falar do pastor de novo? Oh, amor, perdão. Eu estou falando muito bem de você hoje nas pregações. Vai ficar gravado, viu? E eu estou falando bem. Falei do short floral. Todo mundo sabe que o pastor fica de short parecendo que essa havaiana, né, dentro de casa. Mas, irmãos, o pastor é assim. Ele põe um livro aqui, ele põe um livro aqui, e ele põe um livro aqui. Toque. Eu vou entrar nesse toque. Esse toque é de organização. E muitos de nós temos. Depende do perfil, depende se você é uma pessoa extremamente organizada. Mas o que Jesus está fazendo é muito mais do que manter uma casa organizada. Jesus viu aquela mulher com febre. E Jesus fez, irmãos, algo que nós precisamos fazer hoje. Porque às vezes você não senta com o seu pai para ouvir seu pai. Às vezes você não senta com a sua mãe para falar assim: mãe, está tudo bem? Você sabe que está tudo bem. Você está olhando para ela está tudo bem. Mas você precisa ouvir. E aí Jesus faz algo que nós precisamos fazer: tocar as pessoas. A gente está numa vida tão corrida. E a pandemia fez isso com a gente. Nos distanciou das pessoas. Nos distanciou da comunhão. Que a gente, irmãos, às vezes você precisa se policiar. Vem cá, irmã Bonifácio. Quando a gente vai fazer, né, a saudação com os irmãos, a gente pega na mão, aí vai, Ruth, me chama aí. A gente está me chamando para alguma coisa. Ô pastor. Aí eu estou tá falando. Pensa comigo aqui. Não, que beleza. Vai falando para mim. Ô pastor. Aí eu Aí eu não estou olhando para ela. Eu não estou olhando para ela. Eu estou só no toque da organização. Mas eu não toco a alma dela. E esse é o problema. Por isso que as coisas não estão acontecendo. Porque a gente não vê, a gente não toca as pessoas como elas devem ser tocadas. E eu vou te dizer, o olhar toca as pessoas. Jesus parou, ele viu e ele toca aquela mulher. Ele não fala nada. Tem dia que a gente chega na Ivone e fala: eu estou olhando para ela e eu vejo nela marcas da vida. E eu falo: oi, Maria. Não precisa falar nada. Ela pode estar cansada, com problema, até enferma. Mas eu toquei e eu olhei para ela. E a gente precisa de perceber. A gente precisa fazer isso. Olhar e tocar as pessoas. Jesus não disse uma palavra. Uma palavra. Tem uma palavra ali. Ali, ó. Volta. Tomando-a pela mão, a febre deixou. Porque o toque e o olhar cura as pessoas. Cura as pessoas. A deixou. E ela logo levantou. Porque eu fico imaginando que ela deve ser como a Rosivânia da vida, que joga água na casa inteira. Quase nos meninos. Aquela mulher que quando a gente, irmãos, de verdade, em respeito aos homens, me perdoem, tá, vocês. Mas quando uma mulher está doente, não é diferente de quando o homem está doente? Olha que isso, irmãos. Nem precisa. Vai sair na filmagem esse away todo aqui, viu? Não é diferente. Quando o homem adoece, meu Deus, irmãos, fica a casa sem arrumar. Fica roupa sem lavar. E quando a mulher está doente? Meu Deus. Não fica 100%. Mas eu vou te dizer que não fica sem fazer. E por que ela não levantou para fazer? Porque alguém viu, alguém tocou e alguém curou. E aí, ela já levanta fazendo que toda mulher, no dia que ela ficou gripada 7 dias, irmãos, porque eu ia falar com vocês, viu?
Eu peguei uma gripe aí que eu fiquei tossindo, irmãos. Até ri do amigo que falou que tossiu lá, tossiu tanto, até bateu o carro. Irmãos, eu estava tossindo tanto, uma tosse seca que a gente estava, que eu tinha noite que eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta não, Senhor, só tem que me ajudar. Porque uma tosse estava consumindo a gente, porque o tempo está muito seco. Mas, irmãos, no meu dia assim, de 100% que eu fiquei boa, irmãos, eu joguei água na casa inteira. E ele imagina isso, que essa mulher viveu. Alguém viu, alguém tocou, e logo ela levantou. Irmãos, pensa na disposição. Quem já pegou dengue e ficou com dengue? Quem já pegou chikungunya? Covid, você fica parado. Mas, irmãos, os homens, desculpa de novo, perdão. Quando você fica bom 100%, não muda nada. Agora as mulheres é roupa, você guarda roupa, é não sei o que. Irmãos, parece que a gente está dando o dia da cura, é o dia do trabalho, é o dia internacional da faxina. Vai só lá em casa, diz que você ficou bom, porque você vai fazendo, mas você não vai fazendo 100%. Você faz porque não fica sem fazer. Aí você faz assim, falou, meu Deus, eu tenho que lavar, ou Senhor, eu tenho que levantar. Aí você passa aquele pano assim, não é aquele pano, mas no dia que você fica boa, irmãs, parece que você fica até com raiva daquela vassoura. Você pega e chá, vai varrendo, lavando a casa inteira. O marido chega e fala, você tá boa mesmo, você tá, ó, 100%. A casa fica um brilho. E foi exatamente o que essa mulher fez. Sabe qual que é a moral da história? Jesus veio o que você faz. Ele te toca. E quando Ele te cura, Ele está dizendo, volta a trabalhar. Volta a fazer o que você fazia. Eu estou te dando um ânimo para você servir ao Senhor. Mas não termina por aí. Porque aquela mulher voltou a trabalhar na casa. Porque a Bíblia diz que ela começou, ela está servindo. Serviço. Segue o texto. Ao amanhecer foram trazidos a eles muitos endemoniados. Mas não podia ser outra categoria? Tinha que ser demônio, Senhor. Coitada, né, gente? A mulher foi curada ali, no mês de Pedro, tudo acontecendo ali. Aí podia falar assim, não, trouxe muitos cegos. Não, trouxe endemoniados e doentes para aquele ambiente. Porque quando você está saudável, o Senhor te usa para servir e para libertar os cativos que estão presos nas mãos de Satanás. E foi exatamente o que aconteceu. Ao amanhecer, foram trazidos a ele muitos, irmãos, quando fala muitas pessoas, naquela época, eram muitas pessoas. Vamos dizer que muitas, 100, 200 pessoas, não posso nem imaginar o número, muitas pessoas. E ele expulsou os espíritos com uma só. Basta uma palavra sua, que os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou. Você sabia onde está essa música? É esse texto. Glória a Deus. Por isso que a gente tem que entender as canções que a gente canta. Uma só palavra. Por isso que ele fala, saltarei muralhas. Porque aquela mulher ficou curada. Aquele ambiente era de cura, de libertação. Nós tiramos a maior lição desse texto. É o que Jesus faz pelas pessoas. Ele vê as pessoas. Ele toca as pessoas e Ele libera uma palavra para libertar quem está preso por demônios ou por doenças. Todo mundo, aqui ó, só uma palavra e curou todos os doentes. Todo mundo saiu daquela casa cheio de cura e da presença do Senhor. E você que está aqui nessa noite também vai receber isso. Eu quero que você se coloque de pé. Quero que você se coloque de pé.
você até o altar do Senhor e nós vamos orar daqui.